Olá, bom dia. Moradores de áreas consideradas de risco pela Defesa Civil voltam a se preocupar por causa das fortes chuvas. E por causa da mudança de temperatura, os hospitais ficam lotados de crianças com problemas respiratórios. Divulgada novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2013. E você vai ver também as orientações do Tribunal Regional Eleitoral sobre o cadastramento biométrico em São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. Acúmulo de água, umidade e mudança do clima favorecem o aparecimento de doenças entre as crianças. No período chuvoso, os pequenos lotam os hospitais, principalmente com problemas respiratórios. Período chuvoso é sinônimo de grande movimento nas emergências pediátricas e motivo de preocupação para os pais. Toda vez que chove, assim, fica período chuvoso, ele fica assim tossindo, por causa da umidade da chuva, e ele fica assim. Quando a mudança de tempo também, ele fica assim, todo o tempo. Problemas como gripe, diarreia, conjuntivite, resfriado, meningite, crises asmáticas e doenças respiratórias são muito frequentes durante o período chuvoso. Por estarem com o sistema de defesa do organismo ainda em formação, as crianças acabam sendo alvos fáceis das doenças que costumam aparecer durante o período chuvoso. Por isso, é necessário tomar cuidados redobrados para evitar que uma simples gripe, por exemplo, se transforme em algo mais grave. Temperaturas abaixo de 38 graus são consideradas febre leve a moderada. Essas crianças que estão bem com febre leve a moderada, elas podem ser observadas em casa durante período de até 72 horas, que a febre pode desaparecer. E podem ser tratadas com antitérmicos, aumento da ingestão de líquidos, uma boa alimentação, e cuidados de higiene. Se a criança tem a febre permanece ou persiste por mais de 72 horas, ou é febre acima de 38 graus, e a criança fica indisposta, fica dormindo, não quer se alimentar, não quer brincar, é um sinal de alerta que deve ser, que a família deve se preocupar e levar numa emergência. Lucinéia sabe que o período de chuva é sinônimo de doença para a filha de apenas 1 ano. Formou o tempo, pronto, já começa. Aí gripa. Qualquer coisinha é motivo de gripe, aí eu tenho que correr logo para cá com ela. Alguns cuidados ajudam a evitar que as crianças sejam vítimas das doenças comuns nesse período. Para prevenir os problemas, evite que a criança entre em contato com pessoas gripadas ou que tenham doenças contagiosas. Deixe os ambientes em casa sempre limpos e arejados, livres de poeira para evitar irritação das vias aéreas. Mantenha a vacinação dos pequenos em dia e dê sempre bastante líquido para as crianças. E voltou a chover forte em São Luís, trazendo problemas aos moradores das áreas consideradas de risco. De acordo com a Defesa Civil Municipal, São Luís tem 62 pontos de risco de deslizamento, sendo 51 em áreas de encosta. O repórter Anderson Lima foi visitar uma dessas áreas. Sinal de alerta nas áreas de risco em São Luís. O perigo são os deslizamentos nas encostas e os alagamentos. Na periferia da cidade, no bairro Salina do Sacavém, a situação é preocupante. A erosão aumenta a cada chuva, ameaçando a segurança dos moradores. Seu João vive com o neto à beira de um precipício e já se acostumou com o perigo. Eu estou já vou fazer 4 anos, eu, minha filha e meu neto. Você tem medo? Não. A gente não pode ter medo porque o medo está todo tempo nos arrodeando. As tragédias estão todo tempo ao nosso redor, então a gente tem que esquecer que o medo existe. Tem que confiar em Deus. Essa caixa d'água pode despencar a qualquer momento. As pilastras de sustentação estão deterioradas. Esse morador vive com medo. O medo nosso é o morro desabar, porque já desabou aquela área lá que matou um casal, né? Não morreu mais gente porque o pessoal tiveram sorte, tinham saído, ainda teve uma criança que boiou num berço. E o que a gente vê é isso, do todo lado, né? Uma escada dessa descendo como aquela que tem do lado ali, acaba com aquele pessoal lá embaixo.
A Defesa Civil monitora 65 áreas de risco na capital maranhense. Muitas famílias ainda aguardam ajuda humanitária. A gente espera que as autoridades possam logo colocar em andamento esses quesitos que eles deram aqui para as pessoas do bairro. Como é que é viver assim, cara? Complicado, né? Complicado mesmo. Porque você não vive em paz, né? Você não pode passar a noite totalmente seguro. Então você fica naquela situação, sem saber se vai ou não acontecer. Então todo momento tem que ficar atento. E equipes da Prefeitura de São Luís continuam visitando os bairros mais afetados pelas chuvas dos últimos dias para determinar o esquema de trabalho. As principais áreas de risco catalogadas pela Defesa Civil Municipal e que exigem atenção especial quanto à prevenção de catástrofes são a Divinéia, a Vila Luizão e as Salinas do Sacavém. E o tempo continua chuvoso em São Luís, com a umidade relativa do ar chegando a 83%. Veja agora a previsão meteorológica para todo o estado. Em São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. A temperatura mínima 24, a máxima 27 graus. Em Imperatriz, parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de fraca a moderada. A temperatura é mínima de 20 e máxima de 28. Em Caxias, parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima 21, a máxima 27 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. A mínima 20, a máxima 27 graus. E você vai ver a seguir, Maranhão poderá ter uma nova ferrovia e termina hoje o prazo para a matrícula de alunos pré-selecionados no ProUni. Você vai ver também uma entrevista sobre o cadastramento biométrico em São Luís. É o que você acompanha logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo da Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco. Trânsito bom nesse momento, agora 12h07. Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora, de segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Para quem gosta de histórias de arrepiar, O Pequeno Vampiro. Uma bela princesa te leva a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. No meio da floresta, esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Eles encaram qualquer desafio. Esquadrão sobre rodas. E entre cada desenho, uma novidade se esparrama pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas manhãs da TV Brasil. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Aqui a criança tem a sua hora. Em 2013, para o próximo ano, a gente espera muita paz, muito mais união. A gente espera luz, que todos nós possamos ser iluminados, mas que principalmente os líderes possam ser iluminados. Os líderes possam nos direcionar de uma forma mais plena, de uma forma mais humana, de uma forma mais espiritualista. A gente espera que o homem possa se conscientizar de que só o amor constrói. É isso que eu espero para todos os anos. É isso que eu espero a cada momento. Que os obstáculos se tornem, na verdade, ensinamentos. Cultura e fé. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão anunciou que o eleitor da capital já pode agendar o dia e a hora em que quer fazer o seu recadastramento biométrico. O repórter Anderson Lima tem as informações sobre o assunto. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão inicia o recadastramento biométrico dos eleitores de São Luís a partir do próximo dia 4 de março.
Sobre o assunto, nós conversamos com o desembargador José Bernardo Rodrigues, ele que é corregedor e vice-presidente do TRE Maranhão. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Emerson. Quais serão os impactos desse recadastramento nas próximas eleições em São Luís? O primeiro deles é o envolvimento de todos os ludovicenses e os que já estão aqui, que são eleitores, vão ter que se envolver nesta aplicação, nesta implantação do sistema biométrico, porque ele implica numa série de consequências para aqueles que não se recadastrarem. Primeiro, não vota na eleição 2014. Os eleitores que não se recadastrarem não votarão em 2014. O eleitor que não vota, ele fica em débito com a Justiça Eleitoral. Inclusive, só para recordar, uma série de candidatos ficaram impedidos de concorrerem à eleição por causa de débitos em razão do não comparecimento em uma eleição. Um débito de R$ 1,05 fez com que vários pretendentes à participação no certame eleitoral do ano passado não pudessem concorrer. Então, além dessa consequência, uma série de outras consequências. Então, esse recadastramento, realmente um enorme recadastramento na ilha de São Luís, em São José de Ribamar, Barra do Corda, Genipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Timbiras e possivelmente também Coroatá. É que nós estamos nessa evolução para a garantia do voto, nós estamos tentando tudo o que é possível e necessário para que o eleitor fique bem seguro, bem tranquilo. O ponto fundamental neste recadastramento é que o eleitor não poderá mais desconfiar de que alguém votou por ele. A identificação pelo sistema digital, pela identificação digital dos 10 dedos, a fotografia que consta, que vai permanecer, que vai ficar na folha de votação e a assinatura que passa a ser digitalizada, isso aí impede que uma outra pessoa possa votar por outro. Essa é a garantia maior. O fruto do trabalho que a Justiça Eleitoral tem feito o esforço para que a eleição seja limpa, transparente, segura, tranquila, que o voto votado seja o voto computado. Desembargador, e como é que o eleitor deve proceder para garantir aí esse recadastramento? Tem duas formas, aliás, 3 formas. Uma, pelo agendamento. O agendamento significa que ele pode entrar no site do TRE, www.tre-ma.jus.br. Pode ligar pelo Disque Eleitor, 0800 098 5000, e ele pode também fazer o agendamento nos postos onde que vão ser comunicados através da imprensa. Então, tem tudo isso, pode comparecer nos locais já previamente indicados, como Fórum, Vivas e também no CSU. Eleições mais modernas, mais seguras depois desse recadastramento? Mais segura, e para minha alegria, é o 3º momento de novidade que eu vivo na Justiça Eleitoral. Há uns 10 anos foi quando implantamos o sistema online. O eleitor saía da qualificação eleitoral, do cadastramento dele ou do recadastramento com o título na mão. Isso não acontecia antes. E quis Papai do Céu que acontecesse comigo quando era diretor do Fórum Eleitoral. O ano passado nós começamos uma novidade em São Luís, porque já existem em outros lugares do Brasil, que foi a transmissão dos resultados ou dos locais de votação ou de locais próximos. E nós tivemos uma das zonas, foi minha zona, por coincidência, a 88ª zona eleitoral, que concluiu a transmissão no segundo turno em 46 minutos. Então, eu tenho a felicidade de viver estas novidades. E agora, com o recadastramento pelo sistema biométrico, eu espero que todos compreendam a importância, a necessidade de tudo isso e que, como cidadãos, possam cumprir o dever de cidadania comparecendo e fazendo com que o recadastramento não seja um peso, não seja um entrave na sua vida normal, porque nós temos tempo suficiente para fazer isso. Os documentos necessários, qualquer documento legal de identidade,
aqueles que casaram, aquelas que casaram, que mudaram de nome, aproveita para consertar, os que mudaram de endereço, levar comprovante de novo endereço. Então esse recadastramento é fundamental para envolver tudo que diz respeito ao processo eleitoral. Muito obrigado pela entrevista, desembargador José Bernardo Rodrigues, corregedor e vice-presidente do TRE Maranhão. É com você, Eli Coelho. Só para lembrar, mais informações, o eleitor pode consultar o site www.tre-ma.jus.br ou pelo Disque Eleitor através do 0800 098 5000. Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até hoje para providenciar a matrícula nas instituições de ensino. Além de documentos pessoais, o candidato deve apresentar comprovantes de residência, de rendimentos, de conclusão do ensino médio, entre outros. Os não selecionados na segunda chamada podem pedir nos próximos dias dos dias 24 e 25 de fevereiro, a inclusão do nome na lista de espera do programa. A primeira convocação da lista de espera será divulgada no dia 28 de fevereiro. Mais informações podem ser consultadas no site prouni.mec.gov.br. A ferrovia que ligará a Açailândia, no Maranhão, ao porto de Vila do Conde, em Belém, será o primeiro dos 12 trechos ferroviários a serem licitados pela empresa de planejamento e logística do Ministério dos Esportes. A previsão é que os primeiros estudos sobre a estrada devam ser publicados na semana que vem. O objetivo é criar alternativa para o transporte de grãos, minério e produção siderúrgica, que atualmente ecoa apenas pelo porto do Itaqui. O programa de investimentos em logística prevê que as ferrovias receberão 91 bilhões de reais em investimentos por meio de parcerias público-privadas, que resultarão em 10 mil quilômetros de estrada de ferro. Com o investimento, a estrada de ferro Carajás deixará de ser o único acesso ferroviário ao Itaqui, que passará a contar com Belém para fazer o trajeto. O período de concessão da empresa de planejamento e logística será de 35 anos. E você vai ver a seguir, o Maranhão Basquete consegue a sua terceira vitória na Liga Feminina e ainda as novas regras do imposto de renda. É o que você acompanha logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo do centro histórico da cidade. Tempo nublado agora, 12:17. Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora. De segunda a sexta, de 12:30 às 2:45 da tarde. Para quem gosta de histórias de arrepiar, O Pequeno Vampiro. Uma bela princesa te leva a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. No meio da floresta, esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Eles encaram qualquer desafio. Esquadrão sobre rodas. E entre cada desenho, uma novidade se esparrama pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas tardes da TV Brasil. De segunda a sexta, de 12:30 às 2:45 da tarde. Aqui, a criança tem a sua hora. As possibilidades são muitas. Você escolhe quem te completa. Orientação sexual é um direito. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie.
Agora vamos falar de esporte. Em jogo bastante disputado, o Maranhão Basquete conquistou importante vitória por 64-61 sobre o São José de São Paulo pela Liga de Basquete Feminino no ginásio Castelinho. A vitória deixou o Maranhão Basquete na terceira posição da LBF, com 3 vitórias em 5 partidas. As maranhenses farão a sua última partida na fase classificatória no próximo sábado, novamente no ginásio Castelinho pela manhã, contra a equipe de Ourinhos, também de São Paulo. Vale a pena conferir. O imposto sobre a propriedade de veículo automotor, o IPVA, aquele que deve ser pago por todo dono de carro no início do ano, é devido ao estado onde o bem está registrado. Ele é calculado sobre o valor de mercado que consta nas tabelas publicadas pelos estados. Mas para onde vai o dinheiro arrecadado? A repórter Nicole Espósito foi às ruas e constatou que muita gente não sabe a resposta. Todos os anos, os proprietários de veículos têm que pagar o IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor. Só que muitos motoristas não sabem para onde vai o dinheiro arrecadado. Uma pergunta interessante, porque todo ano a gente paga e não tem uma posição do que é utilizado esse dinheiro, né? Todo ano entra esse dinheiro e a gente não sabe para onde é aplicado, nem que é aplicado, então é interessante você saber assim. Eu acho que, não sei. Sei não. Já o Senso Comum diz que o recurso é destinado à melhoria da infraestrutura para o benefício dos motoristas. Era para melhorar as estradas, não era? Mas apesar de parecer óbvio, não é bem isso que acontece. O produto da arrecadação do IPVA, ela é destinada 50% para o Estado e 50% para o município onde o veículo é registrado. Esse mito de que as pessoas têm de que esse dinheiro deve ser investido em operação de tapa-buraco, melhoria da malha viária, ela tem um sentido, porque o IPVA ele é originário da taxa rodoviária única que era cobrada pela União. Mas quando houve o repasse da cobrança desse imposto, que acabou a taxa rodoviária e criou o imposto, que é o IPVA, pelos estados, aí essa destinação ela não tem no Maranhão, por exemplo, não tem a destinação específica para operações de tapa-buraco, malha viária. Ele é aplicado na educação, na saúde, no investimento e no custeio normal do governo. Só no ano passado, o IPVA rendeu quase 27 bilhões de reais aos cofres dos estados, um aumento de 7,12% em relação a 2011. No ano passado, o Maranhão arrecadou quase 245 milhões de reais com o IPVA. Apesar de ter a 6ª maior frota do país, com cerca de 1 milhão de veículos, o estado ficou em 15º lugar no ranking nacional de arrecadação. A arrecadação abaixo do esperado, em grande parte, se deve ao elevado índice de inadimplência, que fica em torno de 12% no estado. Para 2013, a previsão é que sejam arrecadados 268 milhões de reais com o IPVA no Maranhão. A questão da arrecadação, que nós estamos aí numa posição menos favorável que alguns estados, é a questão do estado, que é um estado tipicamente rural, que se torna difícil a fiscalização. Por exemplo, algo em torno de 40% a 45% dos veículos registrados no Maranhão estão na capital, em torno de 40%. O restante, 60%, está distribuído nos interiores, que é difícil a fiscalização, mas nós estamos aí implantando sistemas que vamos melhorar essa arrecadação. Já estão disponíveis as novas regras do Imposto de Renda Pessoa Física 2013, relativo ao ano de 2012. Estão obrigados a declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556,65 em 2012. O valor foi corrigido em 4,5% em relação ao ano anterior. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 25 milhões de declarações. Este deverá ser o último ano de apresentação da declaração simplificada. A Receita pretende concluir o projeto da declaração pré-preenchida e aumentar o número de contribuintes beneficiados. O prazo para a entrega será de 1º a 20 de março de abril. A declaração poderá ser entregue via internet ou disquete nas agências da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Outras informações podem ser obtidas através do site www.receita.fazenda.gov.br.
E desde o início deste ano, a lei seca está mais rigorosa. E quem ainda não se conscientizou sobre os riscos de dirigir sob o efeito do álcool, tenta driblar a lei. Na internet e nas redes sociais, um medicamento é apontado como forma de burlar a fiscalização. O metadoxil é uma droga que está no mercado brasileiro desde 2008. Derivado da vitamina B6, o medicamento é indicado para pessoas que fazem tratamento contra o alcoolismo ou que têm problema no fígado. A bula diz que o remédio acelera o metabolismo do álcool no organismo. Para os espertinhos que viram nisso uma forma de driblar a lei seca e burlar o teste do bafômetro, aí vai a má notícia. Não existe nenhuma evidência científica que comprove que o uso desse medicamento vai favorecer a não detecção pelo bafômetro da alcoolemia. Além disso, o uso indiscriminado do remédio, que é de tarja vermelha e só pode ser vendido com receita médica, pode causar sérios danos à saúde. Uma pessoa que já faz uso de álcool ainda toma um medicamento para aumentar essa metabolização, o comprometimento hepático dele é bem maior a longo prazo. Então ele pode ter o que aí? Ele pode ter uma cirrose, ele pode ter danos hepáticos muito maiores e diminuir esse tempo a curto prazo pelo uso do medicamento indevido. É o uso irracional de medicamento. Ele é indicado para uma finalidade e estão utilizando para outra por conta de um efeito colateral, podemos dizer assim. A Polícia Rodoviária Federal argumenta que, mesmo acelerando o metabolismo do álcool, o medicamento não elimina os efeitos da bebida no comportamento do motorista, o que por si só é passível de autuação e multa de quase R$2.000, podendo resultar ainda na detenção de quem for flagrado dirigindo com sintomas de embriaguez. No caso, quem está sob efeito de álcool, ele tem problemas aí na questão motor, ele tem problemas de fala, ele tem aí a questão do odor, né, do cheiro do álcool que é intenso no momento. Então, todas essas características, elas apontam aí para um estado de embriaguez. Então, a Polícia Rodoviária, os órgãos de trânsito, a lei justamente faculta esse policial que faça, no caso, a autuação desse condutor, que faça a condução dessa pessoa que está sob efeito de álcool. E após essa previsão legal, justamente, todos esses itens, eles caracterizam que a pessoa está embriagada ou não. A gente fica por aqui, uma ótima tarde para você.